Bem-vindos ao podcast da Clínica da Mente, onde falamos e discutimos os textos que temos no nosso blog. Hoje aqui com a doutora Isabel Gomes, a minha colega, diretora clínica da Clínica da Mente. Olá, Isabel. Olá, boa tarde. E que vamos falar sobre um texto que escreveste há algum tempo, que é o luto na perda de um cônjuge. Esta distinção do luto, enfim, é um processo normal que todos nós passamos, quando perdemos alguém. Mas tu falaste neste texto sobre o luto do cônjuge, porque tem as suas particularidades. Isso. Não é? Portanto, se todo luto é sempre um processo de superação emocional desta perda, a questão de ser um cônjuge é diferente no aspecto é que é companheiro de vida. E, portanto, a determinada altura, o olhar passa a ser comum para a vida. Não é? Há pontos comuns. Há também uma identidade que vem com essa conjugalidade. E, portanto, ao perder a pessoa, perde-se também uma parte daquilo que se aprendeu a ter como conceito. E depois há uma série de raízes que possam ser comuns a esta pessoa que partilhou a vida. Que é a família, são os laços, são os filhos, são os objetivos. E a expectativa de vida, não é? Porque, além de toda uma vida criada, há uma vida futura para ser vivida em conjunto. Que na perda de um dos cônjuges há esta falha, não é? A falha na expectativa do futuro em comum, não é? Sim. E quando se pensa em comum, quando um parte mais cedo, fica assim uma solidão mais difícil de superar, porque é diferente de perder um irmão ou perder um pai, que são sempre perdas difíceis. Sim. Não é para comparar a dor da perda. É de como é que nós ficamos na vida apesar da perda. E há uma reconstrução maior a fazer quando é um cônjuge. Porque não é só a perda, mas é uma reestruturação da nossa própria vida que tem que acontecer. Não é? Sim, sim. Quais são os principais... Quando um cônjuge morre, quais são os principais dilemas? Até porque os dilemas também são diferentes de cada fase da vida da pessoa, não é? Que fica. Se podem ser sem filhos, com filhos, ou os idosos, não é? Lembro-me destas três grandes diferenças. Sim. Um casal com filhos, Sim. Um casal com filhos jovens, ainda novos, ou já um casal mais sénior, não é? Portanto, são desafios diferentes que a pessoa que sobrevive tem. É sempre um tempo pela frente. Se a pessoa parte mais cedo e na nossa juventude e com filhos pequenos, o tempo maior que se prevê sem essa pessoa também é preciso superar de outra maneira, porque é preciso reconstruir também de outra maneira, não só a nossa identidade, mas também como vamos superar esses objetivos que tínhamos em comum sem a outra pessoa. Não é? Portanto, é diferente e é sempre penoso porque falta sempre alguém, mas pode ser mais difícil. Há mais tempo podemos reconstruir a nossa vida familiar novamente. Não é? Mas, por outro lado, também é mais difícil porque temos mais a reconstruir, temos uma pressão maior e estamos sozinhos em fases muito delicadas da nossa vida, não é? Portanto, isto é difícil. Se tivermos filhos, piora. Filhos pequenos, piora. Nunca sabemos se é pior, mas a dificuldade é maior. Não é? Pior no sentido da dor, isso nunca se certo. Enfim, temos uma vida familiar a quando era a dois, e com os filhos, com as suas dificuldades financeiras também, e as emocionais, claro, mas as financeiras que agravam todo este problema social. E depois há áreas da vida que nós dividimos, nós temos todas para gerir, e é quase que uma aprendizagem. E essa aprendizagem pode ser difícil, mas mais fácil na nossa juventude, depois quando somos idosos e temos de tomar conta de pastas que durante uma vida inteira não foram as nossas, seja a questão financeira, seja a questão de cuidado de outros, da casa, de problemas que não nos cabiam a nós. Não é? E nessa debilidade que às vezes a idade traz, também torna-nos mais difíceis, porque estávamos dependentes e agora estamos idosos sem essa dependência, não é? E a quem nos vamos suportar e como é que vamos processar isso? Quando há um futuro mais longo em termos temporais previstos, há de alguma forma um vazio que se cria, que é preciso preencher. Quando é mais curto, fica um vazio e não sabemos como preencher, nem sequer nos apetece preencher. E às vezes o luto é diferente nesse aspecto e pode ser mais pesado numa velhice também, e mais difícil numa juventude. Por outro lado, na velhice também há uma maior aceitação da perda, porque o cônjuge estava muito doente, porque já havia doenças prolongadas. Aceitação. Já há uma aceitação
da inevitabilidade. Pode não é? haver uma aceitação Da sem haver perda. uma superação. Sim. Porque quando olhamos para o futuro, imaginávamos que havia sempre aquela pessoa connosco. Ok. E depois fica um tempo para preencher, uma ausência, uma comunicação. Muitas vezes já são em idades em que já não temos a nossa mobilidade, a nossa independência de ir ao encontro dos outros e, portanto, fica um vazio mais pesado de suportar e de superar. Não é? Quando somos mais jovens, temos uma vida ativa, uma vida profissional, a dor está lá. E é preciso dar-lhe assim um caminho também de a superar. Mas a vida continua num ritmo. Sim. E obriga-nos a sair de nós. Obriga-nos a ter um propósito. E esse propósito construir já enquanto idoso é muito difícil. E às vezes não é que a pessoa... Acontece em muitos casais que não é que a pessoa esteja muitas vezes a fazer companhia. Há casais que já não é... Está lá. Fala muito? Não fala muito, mas é uma presença que se espera. E quando ela sai... Fica o vazio físico e fica o vazio de um silêncio que é diferente mesmo quando há um silêncio na presença. E em fases mais precoces da vida de um casal é sempre possível a reconstrução familiar, emocional. Numa fase mais de idade mais avançada. Por outro lado, também tem que haver uma aceitação, porque a vida, faz parte da vida que todos sabíamos quando nós ia partir mais cedo, não é? Portanto, a aceitação, neste caso, pode ajudar um pouquinho, mas a dificuldade que temos na reconstrução também ia piorar. Portanto, há aqui um equilíbrio também, de alguma forma, encontra-se aqui algum equilíbrio, não é? Sim, e a questão da família, a identidade familiar, às vezes é difícil. Faz parte daquilo que nós somos, a questão de sermos... Não é pelo título, não é? É mais pelo autoconceito de nós, não é? Se formos casados, não um casado no sentido de registro, mas daquilo que nos traz um companheiro ao longo da vida, não é? Quando nos falha, às vezes é difícil o que é que eu sou, o que é que se espera deste tempo que tenho aqui à frente. E esse processo de luto, que é preciso superar, cada um à sua forma, experienciar na sua dor, na sua personalidade, na forma como se vai ocupar, como vai preenchendo este vazio, como se vai distribuindo pelas pessoas que têm para se dedicar emocionalmente, vai variando, mas é sempre um caminho a fazer-se independentemente da idade. O vazio tem que ser pela ausência da pessoa e não um vazio de vida, porque senão morrem os dois, não é? Isso é muito importante, percebermos que às vezes o luto provoca um vazio emocional tão grande que a pessoa quase que não está a viver, a sobrevivente, não é? Olha, e falando neste tema, o luto, sendo um processo depressivo normal de quem está a processar uma dor tão intensa como uma dor da perda de alguém, muitas vezes pode-se dizer que é patológico, ou seja, que há aqui um luto problemático, um luto que é quase já um problema de saúde mental, em que as pessoas não estão a conseguir fazer esse processo de luto e já estão a sofrer demasiado. Como é que se consegue perceber se o luto, se o sofrimento que a pessoa está a viver é adaptativo à realidade e à circunstância que ocorreu, ou já é crónico, já é patológico, já estamos aqui face a um problema de saúde mental? O luto vai normalmente de um estado de negação ao estado de aceitação. E temos assim o primeiro ano da perda, é um ano muito importante nessa voltar de energia, de vontades, progressivo, e vai até 2 anos. Mas o que acontece muitas vezes é que entra uma dor tão grande e tão profunda, um estado angustiado da pessoa, que ela não só não quer fazer nada, como muitas vezes até nem quer viver. E isso é um estado de alerta. Para quem olha pessoas que estão com perda de alguém próximo, e às vezes acontece que nessa perda, agora estamos a falar de conjugalidade, mas a questão dos lutos não feitos ou sendo patológicos não tem necessariamente que ver só com uma proximidade. São estados em que as pessoas entram de uma dor tão profunda que não conseguem superar. Não conseguem passar para a tal fase que tu falavas da aceitação. Não. Ficam ali na revolta. Não, na revolta. Ficam ali na... E às vezes nem energia têm para a revolta. Isso. É só um fundo. Uma tristeza a parte profunda. Mais depressiva do processo de luto. Sim. Portanto, não há uma reconstrução. E aí já estamos a dizer que quando a pessoa diz, olha, eu compreendo que não estou a conseguir sair desta fase, que não estou a conseguir sair desta tristeza profunda, desta raiva ou revolta,
Mas quando a pessoa assume que não está a ser capaz, não é? Aí é que temos que dizer que tem um problema de saúde, da sua saúde emocional, que precisa de uma intervenção até especializada, de um profissional, não é? Às vezes nem a pessoa pode estar numa dor tão grande que nem consegue perceber que não está capaz. Isso. Às vezes tem que ser alguém de fora A reconhecer e a chamar a atenção isso, de que... porque se ela tiver comparação com outras perdas próximas, pode comparar e perceber se está a correr bem ou não, ou se está a sair do estado ou não. Às vezes são perdas, as primeiras perdas mais significativas, e são essas logo que entram aqui no luto mais patológico, mas a pessoa entende que está a marcar passo, não é? Que está sempre numa dor, e essa dor não sai, e essa dor tira vontade, e essa dor não permite reconstrução nem investimentos. Que não está a conseguir viver bem, Sim. ou seja, viver Sim. bem ou superar aquele estado. E aí tem que reconhecer que precisa de ajuda, e a ajuda, estamos aqui a falar da psicoterapia, que é uma ajuda, da psicologia também, mas nos casos mais graves a psicoterapia, que vai ajudar as pessoas a fazerem este processamento. Sim. Não é? A psicoterapia vai entender, numa primeira análise, entender o porquê está a ser difícil aquele processo de luto, não é? Às vezes acontece que ficaram sempre mágoas, ficaram palavras por dizer, ficaram experiências por processar, que cria aqui uma paragem neste processo de luto. A psicoterapia tem que entender isso, o que é que está a causar este sofrimento anormal, quando a pessoa sente que é anormal, e depois, através das técnicas psicológicas, ajudar a pessoa a superar isso, gerindo as suas emoções de forma mais adaptativa. Não é? Isso, a pessoa tem que sempre gerir. Agora, a psicoterapia ajuda a fazer uma coisa que quem faz o processo de luto fala automaticamente, que é sair da ausência para a presença. A pessoa que parte continua a estar presente na nossa vida pelas lembranças. E quando a dor não se supera, só vemos a ausência. É só a dor. É só a dor da ausência. Portanto, até podemos dizer que o luto faz-se, ou durante o luto, olhamos apenas para a perda. Quando fazemos o luto, começamos a olhar para o prazer de ter vivido com aquela pessoa. Isso, e trazemos as memórias as de volta. Boas, as más, conseguem-se libertar. Portanto, o luto é o processamento das memórias más de perda e voltarmos a ter a capacidade de recordar e sorrirmos com as memórias boas da pessoa que nos partiu. Não é? Isso. Isabel, muito obrigado por esta análise do teu texto e a todos que nos estão a ouvir e a ver. Até à próxima.